Os ETs fizeram as pirâmides? Será? Hum. Bom, isso é uma questão muito famosa na mídia, né? Uma pergunta muito recorrente, assim, né? Vamos lá, gente. Então a gente tem alguns argumentos aí, né? O primeiro dos argumentos é o seguinte, né? É que aqueles blocos lá que a gente sabe que foram utilizados na construção das pirâmides são blocos de fato enormes, né? São blocos que eles pesam ali entre 2 e 80 toneladas. Então são blocos muito grandes para serem arrastados pelo deserto, né? Então isso seria um dos grandes argumentos do porquê que as pirâmides poderiam ter sido construídas pelos ETs, né? Bom, o que é que acontece? Acontece que a ciência recentemente descobriu o seguinte, né? Utilizando técnicas avançadas de geofísica, de geologia, né? Hoje em dia a gente sabe que o leito do rio, né? O rio ele vai mudando, né? O leito do rio ele não passa sempre no mesmo lugar. O leito, ao longo do tempo, né, na linha histórica, ele vai mudando, né? Então ele está aqui, daqui a pouco ele está aqui, daqui a pouco ele está aqui, daqui a pouco ele está aqui. O leito do rio ele vai mudando de lugar, né, ao longo do tempo. Lógico que isso não acontece em 1, nem 2, nem 3 dias, nem em um mês, né? Lógico que isso é um processo de mais tempo, né, de muitos anos, mas o leito do rio ele vai mudando ao longo do tempo. Então, o que é que se tem hoje de evidência? É que essas pedras de 2 a 80 toneladas que construíram as pirâmides, na verdade, elas não precisaram ser arrastadas pelo deserto, porque as pirâmides elas foram construídas sempre à margem do leito dos rios. Então, essas pirâmides elas foram transportadas pelo leito do rio, flutuando, né? O que teria facilitado e muito o transporte, a logística dessas pedras enormes, né? Então, o argumento que se tem é que as pirâmides elas foram construídas em lugares diferentes, né? Só que se você for vendo a reconstrução da linha histórica, de onde o leito do rio estava, e a mudança desse leito ao longo do tempo na linha histórica, e pegar as pirâmides das mais antigas para as mais novas, as mais recentes, as pirâmides elas sempre acompanham o leito do rio. Ou seja, sempre quando o leito do rio mudava, a construção da pirâmide mudava também de lugar. Se o leito do rio ele mudava, a construção da pirâmide ela também mudava para sempre ficar pertinho, para sempre ficar na margem do rio. Isso nos leva a concluir que provavelmente porque o rio era de extrema importância para o transporte dessas pedras, né? Então essas pedras provavelmente elas foram transportadas flutuando pelo rio. Então agora fica tudo muito mais fácil, né? Você não precisa arrastar blocos imensos de pedra pelo deserto, você basta flutuá-los no rio, colocá-los flutuando no leito do rio, né? Então esse é o primeiro argumento de aí o porquê que as pirâmides teriam sido construídas pelos ETs e o que hoje a gente tem de evidência na ciência, né? Na geofísica, na geologia. Um outro argumento é o seguinte, é o corte das pedras, né? Que falam que as pedras eram perfeitamente cortadas, né? E para fazer aqueles cortes ali, você precisava de instrumentos de corte a laser ou pelo menos de discos, né, como nós temos hoje, né? Hoje nós temos aqueles discos que são feitos de aço e que são diamantados, né? Tem pó de diamante. Diamante, você sabe, é uma pedra muito dura, então ela corta, ela risca as outras pedras, né? Isso é uma questão de ciência dos materiais que a gente estuda na engenharia, né? Que uma pedra mais dura, ela consegue cortar a outra, riscar a outra, né? E o diamante ele é o mais duro de todos, então ele consegue cortar outras pedras. Só que lá no Egito você não tinha isso, você não tinha aço, né? O que eles tinham lá de metal era cobre e não tinha muito menos pó de diamante, né? Então, e muito menos laser, né? Então, como eles teriam feito aquele corte lá daquelas pedras tão perfeito, né? Bom, os cientistas acabaram provando também, né? Eles fizeram esses testes. Eles pegaram o metal que eles tinham na época, que era cobre, fizeram ferramentas de cobre com pó de quartzo, ao invés de usar pó de diamante, como nós usamos hoje nos nossos discos de corte, né, industriais.
eles usaram pó de quartzo, que é uma coisa muito abundante no deserto, né? O que não falta no deserto é areia, né? E aí, usando apenas cobre e pó de quartzo, que eram coisas que os egípcios já tinham na época, os cientistas conseguiram replicar exatamente aquele tipo de corte lá daquelas pedras. Ou seja, mais um dos argumentos de quem acredita que as pirâmides foram feitas pelos ETs foi por água abaixo, porque aquele corte era possível sim, usando apenas cobre e areia de quartzo, né, pó de quartzo, e isso os egípcios tinham em abundância, né? Um outro argumento muito comum é o seguinte, né, que se fala, olha, os trabalhadores, cadê a evidência de que existiram muitos trabalhadores, né? Porque se aquilo foi feito pelo homem, né, eram necessários milhares de trabalhadores para fazer aquele negócio lá tão grande, né? Estima-se que 20 a 30 mil trabalhadores, né, nas principais pirâmides trabalharam no auge ali das construções, né? E aí se pergunta, olha, cadê a evidência de que esses trabalhadores teriam existido, né? Então, é um argumento também por quem fala nesse negócio de que as pirâmides foram feitas pelos extraterrestres, é de que a gente não tem ali evidência de que existiu tanto trabalhador, né? 20, 30 mil trabalhadores ao mesmo tempo para construir as pirâmides, né? Só que, há algum tempo, um arqueólogo chamado Mark Lemmer, ele foi lá e escavou e descobriu uma vila de quê? De trabalhadores, né? Então, hoje em dia, nós não só sabemos, como nós temos lá, foi descoberto, foi escavado, e nós descobrimos, encontramos a vila dos trabalhadores, né? Das pessoas que trabalharam na construção da pirâmide, né? 20, 30 mil homens, né, era necessário ali para se construir as principais pirâmides no auge da construção, né? Então, a gente encontrou, né, a vila dos trabalhadores. Ou seja, esse argumento de que cadê a evidência de que realmente existiram muitos trabalhadores nas pirâmides também foi por água abaixo, né? Um quarto argumento que as pessoas usam, né, que essas pessoas de teoria de conspiração e tal usam, né, é que dizem assim, e cadê? Que hoje em dia ninguém faz mais pirâmide. Por que hoje em dia ninguém mais constrói pirâmides, né? Gente, essa eu acho que é a resposta mais simples de todas, né? Para que alguém vai fazer uma pirâmide hoje em dia? Me digam, para quê? Se você tivesse muito dinheiro, a não ser que você fosse muito maluco da cabeça, né? Para que você ia gastar o seu dinheiro para fazer uma pirâmide daquele tamanho, daquele jeito, que não era uma casa? A pirâmide não era para morar, não era uma casa. Tem gente, tem maluco até que já fez para morar, né? Mas é coisa parecida, né? Mas aquilo eram túmulos, né? Porque as pessoas tinham crenças na época e tudo mais, né? Que o faraó era, na verdade, um deus na terra e tal, né? Então, aquilo tudo ali era construído, né, para, na verdade, como um túmulo, né? Para dar segurança ali, para que ninguém roubasse o corpo do faraó, né? E hoje em dia não faz sentido ninguém construir mais pirâmide para isso, né? Então, simplesmente, ninguém faz mais pirâmides hoje em dia. Não é porque a engenharia não pode fazer, mas é porque não faz sentido econômico construir uma pirâmide, né? Para que você vai construir uma pirâmide daquele jeito, né? Mas aí a nossa engenharia seria sim capaz, muito capaz de construir, né? Eu, como alguém que estuda engenharia, né, eu digo para vocês com toda segurança, é mais difícil do ponto de vista físico, né, da engenharia, técnico, de construir um arranha-céu de 30 andares, né, que tem a base pequena, porque vejam, um prédio de 30 andares, ele tem uma pequena base para sustentar toda a estrutura longa, né, uma estrutura muito longa para cima, né, comprida para cima, né, vertical. Numa base, tudo isso sustentado numa base pequena, relativamente pequena para o tamanho dele, né? Um arranha-céu lá, um prédio de 20, 30 andares. Já a pirâmide não, a pirâmide é a coisa mais óbvia de se construir, né? Você não precisa nem muito de conhecimento de engenharia para entender que uma coisa com uma base mais larga, como é a pirâmide, e que vai afinando para o topo,
é a coisa que tem maior chance, né, de se manter em pé, né, que ela tem maior estabilidade, né. Isso você não precisa saber de física, não precisa nem estudar engenharia, né, é só uma questão mais de bom senso mesmo, né. Então é o mais fácil, é o mais óbvio de ser feito, né. O mais difícil é fazer os prédios que nós fazemos hoje. Aí alguém pergunta, porque os prédios que nós fazemos hoje não duram 5.000 anos? Primeiro, ninguém sabe, porque a gente não passou 5.000 anos, né? Depois, porque não tem necessidade. Para que eu vou construir um prédio com material, gastar muito material? É muito caro construir um prédio. E caro demais, né? Se eu for fazer com paredes muito grossas e tal, e etc., para durar 5.000 anos, se esse não é o interesse. Né? Para que vender um apartamento que dure 5.000 anos? Ele vai ser extremamente caro. Né? Provavelmente você não vai conseguir vender, porque ele vai ser mais caro do que todos os outros, né? Porque você vai ter que gastar mais material, vai ter que fazer paredes muito mais grossas e tal, e etc. Não vai ter por que fazer isso. É só uma questão de porquê, é só uma questão econômica, né? É só uma questão de lógica, não tem lógica fazer um negócio desse, né? É só por isso, mas não é por falta de capacidade técnica. Nossa engenharia de hoje, se fosse economicamente de interesse econômico, nós faríamos uma pirâmide assim, cara, muito mais rápido do que eles fizeram, com muito menos gente e sem precisar morrer muita gente como morria na época, né? Por questões de segurança e etc, precisar de 20, 30 mil pessoas trabalhando ao mesmo tempo e morria muita gente nessas construções, né? Hoje em dia nós faríamos muito mais rápido, né? E certamente com uma segurança muito maior, né? E com a tecnologia muito maior. Então, por que não fazemos pirâmides hoje? Porque, para quê? Né? Para que fazer? Né? Só por isso. Mas a engenharia nossa hoje seria mais do que suficiente, né? Teria muita capacidade técnica para fazer rápido e de maneira segura, né? Se fosse necessário, né? Mas não tem porquê, não tem para quê. Então esse argumento aí vai rapidamente aí por água abaixo, né? O outro argumento que eles dizem, né, que é bem comum também, é que as pirâmides apareceram do nada, já perfeitas, né? Será que as pirâmides apareceram do nada, assim, já perfeitinhas, já com toda aquela perfeição, retinha e tal? Não, gente, também não. Nós encontramos, né, pirâmides ali que eram chamadas de mastabas, que eram pirâmides muito mal feitas, na verdade, antes, né, do que as pirâmides mais famosas, de Gizé, essas que nós conhecemos mais, né? Essa pirâmide, ela era, na verdade, mais parecia com um túmulo que foi depois ali, uma tentativa de pirâmide, mas não era, era muito distante de ser uma pirâmide perfeita, né? E aí a gente tem uma linha histórica que vai dando para a gente ver, né, quem vai estudando mesmo a pirâmide, né, se você realmente for estudar de verdade, né, e não só ficar vendo aí a galera da teoria da conspiração, você vai ver que tem lá a pirâmide de Djoser, né, que é uma pirâmide que ela tem degraus, assim. Então é uma pirâmide diferente dessas que a gente tem na cabeça como sendo uma pirâmide do Egito, né? Ela mais parece com essas pirâmides que de vez em quando se encontra nas Américas, né? Então ela tem degraus, ela é uma pirâmide com degraus. E isso mostra que houve uma tentativa e erro ao longo da história, né? Que eles foram tentando melhorar. Tiveram pirâmides, tem a pirâmide curvada, a famosa pirâmide curvada. Se você for lá no Egito, né, você vai ter oportunidade lá de ver, né, bota aí na internet, a pirâmide curvada. Ela é uma pirâmide que ela ainda não tem linhas retas, você vai ver que ela tem curvas, assim, ela é uma pirâmide meio troncha, assim. Você vai ver que é uma tentativa de se chegar a algum lugar, né, de chegar nas pirâmides depois que a gente mais conhece, né. Tem a pirâmide vermelha também, né, que é uma pirâmide anterior às 3 grandes pirâmides que nós conhecemos, né? E são pirâmides assim que você vai vendo, cara, que formam uma linha histórica, né, onde você vai vendo uma evolução, ou seja, um processo de tentativa e erro, ou seja, um processo de evolução. A pirâmide, ela foi evoluindo, não foi do nada que apareceram aquelas 3 pirâmides famosas, como se alguém tivesse baixado aqui já com conhecimento técnico e já tivesse feito ali
ou se alguém tivesse já trazido conhecimento técnico e entregue aos egípcios e eles de repente tivessem feito aquelas pirâmides ali perfeitas. Não, eles primeiro fizeram muitas pirâmides erradas, tronchas, feias, né, até chegarem naquelas pirâmides mais conhecidas que nós temos hoje. Ou seja, foi um processo de evolução, de aprendizado do homem, do ser humano, do egípcio, até chegar naquelas pirâmides mais corretinhas que nós conhecemos hoje, com aqueles formatos mais retilíneos, mais certinhos, tá certo? Então, as pirâmides foram feitas pelos ETs. Olha, gente, é uma história muito legal acreditar nisso, talvez por isso muita gente prefira acreditar, né? Porque é muito legal, né? Mas eu prefiro acreditar também na engenhosidade humana, né? Na capacidade humana de engenharia, e dizer a vocês, olha só, não é uma coisa assim tão de outro mundo. A engenharia de hoje ela seria mais do que capaz, né? Super capaz de fazer uma pirâmide assim, se ela quisesse, né? Rapidinho e com uma qualidade muito boa e sem morrer muita gente, com muita segurança, né? Só que não é necessário fazer, né? Então, assim, os egípcios fizeram sim as pirâmides, tem muitas evidências, tem muitos achados arqueológicos, nós somos capazes de responder todos esses argumentos aí, como vocês viram nesse vídeo. Por isso que seria legal, é um negócio legal se fossem os ETs que tivessem construído, tal, seria uma baita uma história legal, mas infelizmente não é, né? Ou felizmente, né? Porque aí nós também podemos então ver o quanto o ser humano ele é engenhoso, né? Também podemos ver por esse outro lado de dizer, poxa vida, como o ser humano ele é engenhoso. Foi o próprio ser humano que fez as pirâmides do Egito, ele é capaz de fazer hoje se ele quiser, e ainda mais, né? E o ser humano, o quão maravilhoso e engenhoso é o ser humano. Nós podemos olhar por esse lado também, seria muito legal, né? Então, se você gostou desse vídeo, compartilha, dá o joinha, faz um comentário, por favor, isso é muito legal, isso ajuda muito ao algoritmo do YouTube entender que esse vídeo tem alguma relevância e ajudar a gente a chegar em mais gente, né? Se você acha que é assim mesmo ou não, comenta aí, faz um comentário, tá certo? Bota aí seus comentários. Muito obrigado, até o próximo vídeo, um beijo a todos, tchau, até mais.